Olá, meus amigos, estamos de volta para a nossa aula do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3, no capítulo 8, na segunda parte desse livro, capítulo 8, da emancipação da alma. É o capítulo que fala, sobre quando a nossa alma sai do corpo e não necessariamente que a gente está desencarnando, ok? É tipo assim, a gente está num estágio de transe e a alma sai do corpo. Ela vai andar e o corpo continua lá vivinho, tá bem? Então, a gente já falou sobre o sono e os sonhos, as visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, desculpa que passei muito rápido. Transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia e mortes aparentes. Falamos sobre o sonambulismo, sobre o êxtase, sobre a dupla vista e hoje nós falaremos sobre o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Gente, se prepara, porque essa vai ser um aulão daqueles enormes, porque essa parte é bem comprida. Então, se você não aguentar assistir até o final, você pode pausar e retornar onde você parou, tá bem? Eu vou fazer assim, vou ir direto e cabe a vocês se colocar no momento assim que vocês já não aguentam mais a informação, né? Porque é muita coisa mesmo. Pausar e depois retornar, tá bem? Então, se preparem para esse aulão. Bom, essa é a questão 445 do Livro dos Espíritos, tá? Na qual o Kardec faz o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Gente, se eu tossir ou espirrar, não se incomodem, por favor, peço desculpas já anteriormente, porque eu estou resfriada. Bom, o Kardec diz assim, perdão, os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente, quer dizer, que não é pela vontade da pessoa, tá? E independem de qualquer causa exterior conhecida. Então, ele está dizendo que esses fenômenos são independentes de fatores exteriores conhecidos. Podem depender de fatores exteriores desconhecidos? Sim, mas dos conhecidos eles não dependem, tá bem? Bom, mas em certas pessoas dotadas de especial organização, quer dizer, de um físico especial, né? Esses fenômenos podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético, ok? Então, podem ser provocados artificialmente os fenômenos, tá, do sonambulismo natural, se a pessoa tiver certos dotes físicos. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo, tá? Sonambulismo natural é espontâneo, sonambulismo magnético é provocado, ok? Sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Então, não obstante apesar do aspecto maravilhoso. Então, ninguém coloca perguntas sobre esse fato, né, do sonambulismo natural. As pessoas não se perguntam. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Por quê? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Os charlatães o exploram, dizem, né? As pessoas que gostam de mentir, de ganhar dinheiro com isso. Razão demais para que não lhes seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato e como contra fatos não há raciocínio possível,
vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, onde penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidadania, direito de cidade, ok? Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra descoberto. Ora, um dos fenômenos que caracterizam a alma é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Olha só que interessante. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador, como com os olhos, né? Fundam-se os que contestam o fato da clarividência, né? Que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador como com os olhos. Por exemplo, será de admirar se difiram os efeitos, se os efeitos são diferentes, quando diferentes são os meios. Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas, e não por analogia. Então, não dá para comparar as propriedades da alma com as propriedades do corpo. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. Então, qual é a causa? É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros, senão os assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. O sonâmbulo vê as coisas presentes como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, enormemente, quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Então, o corpo pode se sentir cansado porque a alma está num trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita, ela não tem limite. E não tem sede, não tem local determinada. Não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Tá? Ele não pode dizer, eu estou vendo pelo olho, estou vendo pela mão, estou vendo pelo pé. Não dá para marcar um órgão. Vem porque vem, sem saberem o motivo nem o modo pelo qual eles podem ver. Uma vez que para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigastro, ou no órgão em que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado, tá? O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos os seus conhecimentos e suas faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infabilidade, quanto mais desviada do fim visado pela natureza e quanto mais transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Desculpem. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo
entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também é a razão por que uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão sensitiva. Da mão na sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação e essa dualidade faz que, muitas vezes, fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala aquele. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente, quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém deles se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Mas, podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Os fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, pelos fenômenos, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois alguma coisa dele e, não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo necessariamente, é sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. O êxtase é o estado em que a independência da alma em relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. Aqui eu vou colocar para vocês numa outra cor para a gente entender que ele está falando já do êxtase, tá? Então, mostra a independência da alma, não é? E mostra que ela se manifesta mais sensível, ok? E mais palpável, essa independência. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos,
com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhece, e indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. No estado de êxtase, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, dos quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais exatidão do que verdadeira lucidez, ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas e até ridículas. Essa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando, com tal intuito, aos seus olhos aparências que mais o aferram às ideias que nutre no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista. Vou colocar já com a nova cor para mostrar que é diferente, tá? Essa parte já está falando da segunda vista ou dupla vista, aquilo que a vidente consegue ver, né? Que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Só que nesse estado a pessoa está acordada, ok? Percebe que o que existe até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda sua fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. Aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos, mas mais desenvolvida mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma causa. A causa é a mesma. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Não é uma coisa sobrenatural. É uma coisa completamente natural.
Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade. Neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. Bom, gente, nós terminamos aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, dessa aula, tanto quanto eu. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários. A sua dúvida pode ser a nossa, pode ser a dos nossos amigos. Se você gostou dessa aula, dessa leitura, dá o seu like, dá sua curtida no nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aperta o sininho, se você quiser, no YouTube para receber notificações. Nós temos canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. E se você acha importante esse conteúdo, compartilhe. Compartilhar ajuda a veicular o conteúdo. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!